fez estudos com os camaradas da UF também junto disso, que é realmente uma precarização que já acontece na educação normalmente, e isso é um incentivo para precarizar ainda mais. Você pega a educação e banaliza ela de um jeito que não se dá a devida importância para aquilo. Então, recentemente tem crescido muito a lógica liberal de que fique rico imediatamente, não dê valor para os estudos, o estudo não leva a nada, mas sim o que faz você realmente mudar de vida é você usar a internet para vender produtos Ser e tudo digital mais. influencer, né? A lógica liberal pega muito isso da educação, que quando se tem uma educação decente, você percebe que essa lógica é falha e bota como uma coisa totalmente diferente. Bota que a escola não é um meio bom, que os professores são doutrinadores. Você bota como muita gente dizer que institutos federais não funcionam, que universidades federais só tem drogados, maconheiros. Você pega tudo isso e banaliza, você generaliza, você quebra totalmente esse sentido da educação. E justamente essa reforma no ensino médio faz isso no sentido de querer se embelezar, parecer que é uma coisa, mas quando você analisa a fundo, você percebe que é totalmente outra, porque aquilo não se aplica nas condições atuais. Não vai se dar para aplicar isso para um aluno que trabalha, para os alunos. Eu, quando estava passando em umas escolas durante a greve, conversei com alunos do Baldo, que eram meus amigos, e eles falaram sobre algumas coisas que tinha, se eu não me engano, eles falaram sobre as trilhas. E parece uma coisa muito legal você ter outras matérias para se estudar, matérias novas. Só que quando você vê que muitas escolas não têm condição de dar sobre aquilo, muitas escolas faltam professor, então como é que eles vão dar uma matéria a mais do que eles já dão com falta de professor? Muitos professores não são formados naquela área e têm que dar em mais de 2 áreas diferentes, professores dando aula em 2 salas diferentes ao mesmo tempo. Você percebe que aquilo não se dá para aplicar. Tinha muito da coisa de aumentar a carga horária, fazer algumas escolas serem tempo integral, mas se agora as escolas muito não têm condições para dar merenda decente para os alunos, imagine dar um almoço e conseguir que um aluno fique de manhã até a tarde estudando. Muitos alunos se esquece que os alunos têm uma vida fora de lá, que os professores têm uma vida, que os merendeiros têm uma vida, que as pessoas da limpeza têm uma vida fora de lá. Você esquece tudo isso e bota como se aquilo, com certeza, desse para ser aplicado. Mas você vê que não é aquilo que se aplica nas condições atuais do Brasil. Eu acho que, sim, retomando o que eu falei no começo, que quando você me perguntou sobre o que é ser estudante, né, no contexto atual, eu acho que eu retomo aquela fala da robotização, da desumanização de nós estudantes. Porque, enfim, muitas matérias que são extremamente essenciais para a nossa formação como seres humanos, como seres pensantes, história, filosofia, sociologia, já vem sendo desmerecida há muito tempo. E com essa reforma do ensino médio, enfim, só se concretou, mas isso. O aprofundamento da crise na educação. Isso, exatamente. Que, enfim, a gente está sendo tratado como, enfim, só pequeno, tipo, futuros trabalhadores, futuras máquinas que vão fazer esse sistema rodar, que vão trazer o lucro, trazer o dinheiro. Eu acho que é muito sobre isso, sobre basicamente você querer robotizar os estudantes, fazer com que eles não sejam seres pensantes. Isso. E isso também, basicamente, influencia muito sobre quem está no poder. Se eu não tenho um conhecimento de sociologia, de história, de política, filosofia, se eu não tenho esse aprofundamento, eu não vou questionar. Eu não vou me impor a quem está acima de mim, eu não vou construir a luta, porque eu vou estar totalmente mecanizado para pensar de tal forma, para agir de tal forma. E, enfim, a quem esse novo ensino médio vai estar beneficiando? Eu acho que é uma pergunta muito importante,
Porque, tipo, por que essa reforma existe? Qual o objetivo dela? Porque, com certeza, não é para, enfim, beneficiar o estudante pobre que precisa trabalhar no outro turno para conseguir sustentar a família, que precisa cuidar do irmão mais novo, que, enfim, não tem condições de comprar materiais, enfim. É um embelezamento muito grande do que é a reforma do novo ensino médio. E a gente, como estudante, como assim, movimento estudantil mesmo, junto com os professores, enfim, até terceirizado, todas as pessoas que fazem parte de um corpo estudantil, de uma escola, discutir, pensar, ver sobre isso, principalmente de forma crítica, que é para se impor a isso. Porque, enfim, a gente pensa dessa forma, mas e as futuras gerações que, quando já, enfim, vão chegar já nesse novo ensino médio implementado, vai ser basicamente tirado delas esse lado pensante de questionar, enfim, tira todo o peso e a importância disso de, enfim, sermos seres pensantes que, enfim, a escola deveria ser para isso. Isso é basicamente o que eu queria falar. Por isso que tem raiva de Paulo Freire, porque ele quer que o aluno seja reflexivo, né? Que ele seja passivo, ele tem que ser um aluno ativo. Por isso que ele tem raiva de Paulo Freire. Prefere os autores que acreditam que a Terra é plana. Entendeu? É essa a lógica do. E quando vocês falam isso da reforma do ensino médio, vai criar um abismo entre a escola privada e a escola pública. Vai impedir que vocês tentem uma universidade, né? Um nível superior, porque é só um curso técnico. Nem todo mundo vai ser técnico na sua área, nem você também. Nem todo mundo vai ser. Porque para você exercer a função tem que ter material. E muita gente não tem. Né? Dentro do próprio campus está dizendo isso. Né? O cara não tem dinheiro para comprar um computador hoje para trabalhar. Né? Vocês mesmos, como estudantes, nem o Instituto tem o material suficiente para qualificar vocês como profissionais. E aí, vocês acham que vão competir de igual para igual com uma escola privada? Porque a escola privada vai se adaptar. Mas as disciplinas do Enem vai estar lá, estão trabalhando, porque é bom para a escola privada dizer que o aluno passou numa universidade, numa faculdade. Para eles é a glória, não é? Vocês acham que vão competir de igual para igual com eles? Ou... Tinha uma das coisas que a gente conversou há um tempo atrás, durante a greve, era que justamente quando eu passei no CE para conversar com o Grêmio de lá, nessa conversa eu perguntei como é que funcionava as coisas lá, e a conclusão que se tira de lá é que não se tem como um aluno como eu, que estuda no IF, não é a mesma competição que um aluno do CEP vai ter para entrar na universidade. O pessoal do CEP tem que estudar de manhã até à tarde, todos os dias, 5 dias por semana. Isso é uma coisa que cansa muito o aluno. É uma coisa que dá muito problema para o aluno, ansiedade. Muitos alunos lá ficam mal de ter que ficar o dia inteiro estudando, porque não é uma coisa fácil de fazer. É uma coisa cansativa, é uma coisa que demanda tempo, é uma coisa que demanda sanidade mental. E nisso, os alunos do CEP, eu estava pensando, como é que alguém que estuda lá, passa o dia inteiro, ficou 3 anos nisso, vai competir com alguém que eu estudo na escola, fico uma parte do dia, depois eu volto para casa e pago um cursinho para estudar para o Enem. Um aluno que estuda o dia inteiro para depois ir para um curso à noite, estudar mais, para talvez ter a chance de passar, não é a mesma coisa. O aluno está lá todo dia estudando, ele não tem capacidade, ele não tem capacidade mental para depois ir estudar as matérias que o Enem traz, que já é muito difícil. O aluno vai ter que estudar as próprias matérias para passar de ano, e logo depois vai ter que estudar mais para conseguir fazer a prova do Enem. O que é uma coisa muito difícil, é uma coisa que o aluno tem que estar lá o tempo todo, isso é uma coisa que cansa muito os alunos. Não vai ser a mesma competição. Não tem como eu me comparar com um aluno do CEP, porque não vai ser a mesma coisa. O aluno do CEP está lá o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Isso cansa muitos alunos do CEP.
Até mesmo uma das coisas que a gente viu lá é que não tem canto nem sequer para o aluno poder descansar. É verdade. Eu cheguei no CEP e vi os alunos trazendo toalha, pano de chão para botar e se deitar para conseguir dormir. Os alunos dormindo na frente de sala de aula, embaixo de escadas, para conseguir descansar, para depois chegar lá de novo e ter que voltar a estudar de 1 hora da tarde até às 5 nisso. É uma coisa que é extremamente difícil. Um aluno que está o dia inteiro estudando, chegar cansado em casa, depois pegar mais 2 horas de ônibus, chegar cansado em casa e nenhum aluno vai conseguir fazer isso, chegar em casa e dizer, tá bom, agora eu vou estudar por mais 2 horas sobre o Enem, vou dormir 10 horas da noite para amanhã acordar às 4 horas, pegar mais um ônibus lotado para chegar na minha escola e repetir tudo isso de novo. Muitos alunos não têm condições disso, muitos alunos não têm discernimento disso. Por isso que muitos alunos do CEP, quando eu conversei lá, eles disseram que não iam tentar o Enem, iam ficar pelo menos um ano iam terminar o CEP, iam parar e iam ficar um ano só estudando para aquilo. O que não é a mesma coisa que o aluno do IF vai fazer. É uma coisa completamente desproporcional. E para os alunos de IF, comparado a outras escolas que não são tempo integral, eles ficam complicados também porque o IF tem computadores, muitas escolas não têm isso. Muitos alunos não têm condições disso tudo. Bom, a gente já enxerga esse comparativo muito grande, já sem a implementação do novo ensino médio, do que é uma escola pública e uma escola privada. E eu acho que só vai ser afirmado mais e dificultado mais essa diferença, sim, exorbitante entre eles, as oportunidades que cada estudante de cada realidade vai ter, como ele vai ser tratado, o que é que ele vai passar durante esse período. Eu acho que também muito sobre a saúde mental também dos alunos, como isso impacta muito, também a autoestima em relação acadêmica, as suas oportunidades, porque você começa a ver que as pessoas de outra realidade, você não consegue sim, fugir da sua realidade, e as pessoas de outra realidade vão ter oportunidades que você talvez nunca vá ter na sua vida. Então, eu acho que essa reforma no ensino médio, ela, como eu disse, tipo, a quem ela vai estar beneficiando? Ela vai estar beneficiando quem tem condição, ela vai estar beneficiando aquele estudante que teve a oportunidade a vida inteira de ser de uma rede privada, que os pais tinham essa condição, que pode pagar um cursinho para poder passar num vestibular, num instituto federal, numa universidade federal. Então, eu acho que esse novo ensino médio só traz ainda mais essa diferença e só beneficia realmente quem tem essas condições, quem tem o dinheiro, quem vai, de fato, trazer o lucro, porque é isso que o novo ensino médio busca, é lucro financeiro, e não o lucro no sentido de investimento em pessoas inteligentes, em seres humanos formados, e sim numa classe específica, que tem condições, que tem dinheiro, que pode fazer esse retorno financeiro. O estado do Paraná, ele é o segundo estado em aprovação, melhor educação do país. Primeiro é o estado do Ceará. E lá o governador Ratinho Júnior, né, que é o filho de Carlos Massa, né, o Ratinho velho lá, está privatizando as escolas. E isso, quer dizer, privatizar não é que ele vá vender o prédio. Ele está colocando empresa dentro das escolas para gerenciar. Então, cada vez mais vai afastar de quem é o filho da classe trabalhadora a entrar nessa escola, né? Quer dizer, em vez de melhorar, piora. Então, esse novo ensino médio, como colocado aí, que não tem nada de novo, tem uma piora na educação. Então, é uma afronta muito grande à classe trabalhadora. E vocês, como os estudantes aí, que a gente está bem pertinho do nosso tempo aqui, vocês, como estudantes, o que é que vocês podem chamar a classe, a juventude, para enfrentar tudo isso aí? O que é que vocês podem dizer? Uma das coisas que aconteceu na greve eu fui na UF e acompanhei junto com os camaradas a entrada da UF na greve. Teve uma assembleia enorme lá com os professores, técnicos, e todo mundo foi lá falar. Nisso, um aluno
falou lá, e eu gostei muito da fala dele, porque ele falou sobre a questão de que aquilo não podia ser uma greve fechada. A greve não poderia acabar quando a gente conseguisse os reajustes, mas sim que a greve deveria se estender para tudo, não somente na parte federal, porque a gente sabia muito bem que outras escolas estavam passando pelo que a gente passava. Tem sempre uma quali perfeita para você e para sua... Isso era uma das sua... coisas mais importantes que tinha, que eu achei muito boa a fala do aluno, que era justamente falar para os alunos tudo isso, que a greve foi uma coisa importante e não se deve parar por aí. O movimento não acaba aí. Não devemos lutar somente por condições no IF, mas sim por condições em todos os locais de estudo. Não podemos ficar fechados em tudo isso. Não podemos achar que se a gente consegue e os outros não, devemos nos preocupar somente com a gente. Mas é uma luta coletiva. É uma luta que devemos lutar junto com o Baldo, devemos lutar junto com o Edgar, devemos lutar junto com o CEP, porque o movimento estudantil não é somente o IF e Seramirim, não é somente os IF, não é somente os institutos federais. É todas as escolas, é todos os alunos, é todos os professores terceirizados, tudo isso influencia na gente. Eu já cheguei a presenciar um menino da minha sala falando que não era para deixar pessoas do CEP ou do Baldo entrarem no IF, porque se eles não tiveram condição de fazer uma prova, eles não deviam sequer pisar lá. E esse aluno era, inclusive, da gestão passada do Grêmio, que nunca foi citado sobre isso, mas era um aluno que pensava sobre isso, era um aluno que vinha de escola particular, que enxergava essas coisas de uma forma totalmente deturpada. E a luta do movimento estudantil é coletiva. Em nenhum momento a gente deve parar e pensar somente o IF. Por isso, a gente foi no Baldo, a gente conversou com os alunos, eu fui no CEP, falei com o Grêmio, para realmente poder mostrar o apoio e não falar que somente a gente estava lutando por a gente, mas sim que todo mundo deveria lutar em pé de igualdade para se ajudar. Quando até mesmo professores disseram que não tinha como a gente ajudar as outras escolas, porque a gente era federal e eles eram municipais. Como se a luta, como se a precarização que eles estão sofrendo é outra. Então, uma mensagem que eu deixo para todos os alunos, para todas as pessoas que são da classe trabalhadora, é que a luta não acaba assim. Temos que lutar não somente por a gente, mas sim por todos aqueles que estão à nossa volta. Temos que lutar pelos alunos, pelos professores, pelos merendeiros terceirizados, porque não adianta a gente conseguir o que a gente quer e fechar os olhos para quem também está precisando da gente. Agatha, o que você pode dizer? Assim, eu acho que o mais essencial para a gente poder trazer essa luta é trazer justamente essa consciência de classe, de que todos nós meio que estamos no mesmo buraco. A gente é a mesma classe trabalhadora. O aluno que sair do CEP, o aluno que sair do Baldo, o aluno que sair do IF, vai se deparar com o mesmo, talvez, né, fazendo comparativo, porque tem realidade diferente, mas é o mesmo mercado de trabalho. São a mesma precarização. O governo que manda o orçamento para cá, né, os governos de anos e anos que mandam e fazem os cortes no orçamento da educação, não influenciam só o Instituto Federal, influenciam toda a rede de educação. Do município Sim, ao federal. Exatamente. Do estadual também. Toda a educação do país em si está na mão disso. Então, para trazer essa revogação não só do ensino médio, mas dos cortes, de toda a precarização, de todo o sucateamento que a educação vem sofrendo, a gente precisa trazer essa realidade, essa visão, que a gente está todo mundo no mesmo buraco, que a gente vai enfrentar todos a mesma dificuldade e que a gente deve se fazer disso uma unidade de luta, da gente, basicamente, enfim, se unir. Porque é só assim que a gente vai conseguir. Porque cada pessoa faz a diferença, a massa faz a diferença. A gente é a base. A classe trabalhadora, os estudantes, os trabalhadores, nós somos a base. Essa sociedade só existe porque nós estamos na base. E as pessoas estão em cima da gente, os patrões, o governo, as pessoas que têm condição financeira, as classes de elite estão em cima da gente e estão em cima da gente porque a gente está embaixo. A gente trazer essa visão de que nessa consciência de que a gente precisa lutar e lutar juntos e que lutando junto a gente consegue, porque eu acho que isso também é muito importante, que a nossa força junta, ela faz sim diferença, porque às vezes
Eu acho que o que desmotiva muito, enfim, as pessoas de entrarem na luta, de participarem, é o medo. É o medo de não dar certo, é o medo, enfim, das consequências que podem vir cair sobre a pessoa em lutar, em ir num protesto e contra o patrão. Também vem acontecendo protesto, por exemplo, da escala 6x1, que já vem sendo debatido há muito tempo. E trazer esse debate, essa discussão e essa consciência de que nós precisamos lutar, nós precisamos ser uma unidade, porque é isso que nós somos, nós estamos todos enfrentando o mesmo sistema. Eu acho que isso que é o importante, isso que é o necessário, trazer essa consciência e, logo em seguida, a gente trazer essa motivação, essa ação. Acho que o que falta muito na gente também é agir, porque consciência sem ação não vai levar a nada. Então, a gente ter essa consciência e, dessa consciência, nós motivarmos e transformarmos isso numa grande ação, porque, enfim, juntos a gente é muito grande. Porque, como eu disse, a gente é a base. Sem a gente, tudo cai. Gente, nós conversamos aqui com os estudantes do IF, campus Ceará-Mirim, e nós falamos aqui um pouco sobre como os estudantes estão vendo a reforma do ensino médio. A gente não só falou sobre isso, não, falamos sobre um monte de coisas aqui no nosso programa, e eu quero agradecer a eles aqui pela presença, né? Gostei muito pela explanação, a desenvoltura dessa garotada aqui, dessa juventude. Muita gente precisa caminhar nesse conhecimento das classes, entendeu? Das classes classe operária e classe burguesa, precisa entender isso para conseguir entender como é que funciona a sociedade. Então, isso aqui, ó, não é doutrinação nenhuma, o campus não faz isso, certo? É o estudo, a busca de entender a sociedade é fundamental. Gente, para concluir aqui nosso programa, eu queria fazer aqui a denúncia, certo, da Escola Municipal Manuel Pereira, que há 3 meses não tinha uma gestora lá. E apareceu, depois de muita denúncia, apareceu uma pessoa para... saiu no Diário Oficial da Fermule ontem, né, que chegou uma gestora lá na escola. Infelizmente, uma escola que tem menos de 2 anos de reforma, alambrado quebrado, né, a textura já caindo das paredes, caixa d'água com casca de barata que existe dentro da escola, sempre tem faltado água, banheiro dos meninos não fizeram o suspiro lá para sair, é uma fedentina, né? O pessoal limpa, mas mesmo assim não resolve. Sala com interruptor já quebrados, que precisa desligar de forma geral para não ficar com as luzes acesas. Então, tudo isso sem falar que está faltando aula, porque o transporte não está indo até a escola. E aí a gente decidiu que amanhã, às 8 horas, nós estaremos fazendo um ato público na comunidade de Primavera para socializar isso com a comunidade, porque não dá para ficar esperando pela Secretaria de Educação, porque todos eles já sabem dos problemas. Foi entregue ofício, foi feito ligações, foi feita comunicação via WhatsApp, mas nada disso resolveu. Então, nós vamos fazer uma parte nossa, vamos para as ruas, certo? Cansamos de esperar pela boa vontade da Prefeitura. Quem anda correndo atrás de voto, então vamos lá fazer aí com que o povo reflita quem está realmente preocupado com a educação. Eu quero agradecer aqui também o pessoal que passou por nós, o Gilvan, o pessoal do Cinti, o Silvana, que contribui aqui com algumas mensagens, né? Não adiantava reformar as escolas se não dá condições para que possa trabalhar. João Fernando, Maria José, professora Janiara, muito obrigado aí pela presença. Eu quero dedicar esse programa de hoje ao professor Paulo Barros. Paulo Barros foi professor aqui por um período. Ele trabalhou na escola Mara Cabral, né, na comunidade de Boa Vista. Inaugurou ontem essa escola, viu, Irã? Ontem essa escola foi reinaugurada aí, depois de muito tempo de pessoal pedindo para reformar, foi inaugurada. Então, Paulo Barros trabalhou nessa escola. E em Extremóis, ele trabalhou na escola Isaías Lopes, em Barra do Rio, Padre Agostinho, na Comunidade Comum, e na escola Coronel Franco Ribeiro, no centro da cidade. Paulo Barros nos deixou com 78 anos, foi embora no final de semana, né? E nós dizemos o seguinte, que ele descansa em paz, contribuiu com a educação,
Também contribuiu muito para a segurança pública. Ele foi policial civil um longo período e depois entrou para o ramo da educação. Gente boa, gente finíssima, que Deus o levou. Então, como nós costumamos dizer, Paulo Barros, presente hoje e sempre. Então, nosso programa é dedicado a esse grande profissional. Eu quero agradecer aqui a Ágata e a Ramon pelo aceito pelo convite ao programa. Quero agradecer a equipe técnica que coloca esse programa no ar e a todos os ouvintes da 87 FM e que acompanharam pelo YouTube e TV Web. E na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com outros temas relevantes à educação. Muito obrigado a todos e um bom dia.